e nós rogamos a Deus que abençoe assim tanto ele quanto outros irmãos que estão chegando agora e já estão aptos ao serviço. Boa noite, igreja. Graça e a paz seja com todos. Te convido a abrir a palavra do Senhor. Evangelho segundo João, capítulo 6, e versos 66, versículo 66 ao 69. João 66, Evangelho de João, capítulo 6, 66 ao 69, diz o seguinte: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura querei também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Incline a tua cabeça. Senhor, Deus e Pai, na tua presença estamos mais uma vez gratos a ti por tudo que tens feito, Senhor, e reconhecemos, Pai, que somos falhos e pecadores, precisamos de ti. Senhor, peço agora, Pai, que abra os corações, o entendimento, usa-nos, Pai, fala conosco, que nós possamos aqui ser abençoados por Ti, tocados pela Tua palavra, Senhor, e conformados à imagem do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema do sermão dessa noite é insatisfação. O que move você? Os irmãos sabem que nós vivemos dias em que as pessoas, elas estão em busca de felicidade, em busca de alegria, em busca de contentamento. E essa sociedade pós-moderna na qual nós fazemos parte hoje, é uma sociedade que tem sido fortemente marcada por um sentimento egoísta, narcisista, hedonista, de buscar desenfreadamente a satisfação a qualquer preço, a qualquer custo. E diante disso, eu andei olhando alguns dados e, a fim de fazer uma introdução, eu quero transmitir a vocês esses dados. Segundo dados de 2021, o Brasil, ele realiza por ano cerca de 1,5 milhão de cirurgias plásticas, né, e estéticas. Não que seja problema você fazer uma cirurgia plástica, né. Segundo dados do Sebrae também, o Brasil é o terceiro país do mundo que mais gasta com cosméticos, com produtos de beleza. Segundo dados da revista Veja, 10% dos brasileiros que frequentam a academia, eles fazem o uso de esteroides e anabolizantes para ter o seu corpo mais bem definido, mais bonito, né? Só a academia não basta, mas precisa algo mais. Segundo dados do IBGE, aproximadamente 50 milhões de pessoas são solteiras, pessoas adultas, né? Não estamos falando de viúvos, mas de pessoas que optaram por viver uma vida solteira. E 25% delas disseram que o são porque se sentem mais livres para fazer o que quiserem. 23% dizem que são mais independentes, podem agir e fazer a vida da sua maneira. E 50% dessas pessoas falaram que elas têm mais privacidade ao estar solteiras.
No ano de 2019, cerca de 46 milhões de brasileiros relataram ter ficado embriagados com álcool e cerca de 5 milhões relataram ter feito o uso de drogas ilícitas. O que esses dados nos revelam? O que esses dados dizem para nós? Que o homem, o ser humano, ele está sempre em busca de algo para se satisfazer, para estar contente, para estar alegre, para se sentir bem, para se sentir melhor, para se sentir completo. Só que, quando nós olhamos para o contexto que nós vemos cristão, essa busca por satisfação pessoal, por contentamento pessoal, tem invadido as igrejas e levado muitos a abandonar o Evangelho de Cristo em busca de satisfação. Só que isso, meus irmãos, não é algo novo. Como nós lemos aqui no texto, no verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. O texto que nós lemos nos mostra, nos fala que muitos dos discípulos de Jesus o abandonaram. Mas por quê? Qual foi a causa? Qual foi o motivo que levaram esses discípulos a deixar Jesus, a abandonar Jesus, a parar de andar com ele, a parar de segui-lo? Quando nós olhamos para o contexto desse texto aqui, e eu quero que você com a Bíblia aberta lance os olhos sobre o verso 60, que diz o seguinte: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Eles deixaram de seguir a Jesus porque eles achavam o discurso de Jesus pesado demais, muito pesado. Mas agora, no que consistiu esse discurso de Jesus? O que Jesus falou? O que ele disse? Qual era esse discurso que levou os seus discípulos a o abandonarem, a deixarem de segui-lo, a abandonarem a Cristo, a seguir os seus caminhos distante de Cristo? O que consistia esse discurso? Qual era o conteúdo desse discurso? E o capítulo 6 de João nos revela esse discurso. Vamos lançar os olhos sobre o verso 26. Primeiro, olha aqui. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Primeiro ponto aqui do porquê eles deixaram de seguir Jesus, é porque eles estavam interessados em uma comida terrena. Aqueles discípulos que estavam ali junto de Jesus, vale lembrar que Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. Então, eles tinham se alimentado daqueles pães. Então, aqueles discípulos, eles estavam ali interessados na comida terrena, na comida que Jesus podia oferecer. Eles não estavam interessados na pessoa de Cristo. Eles não estavam interessados em Jesus, nas suas palavras, nas palavras de vida eterna. Mas eles estavam interessados no alimento que Jesus proporcionava, na comida terrena que Jesus proporcionava, naquilo que Jesus poderia dar. E hoje em dia nós vemos muito isso, pessoas que não estão interessadas no Evangelho pelo Evangelho, não estão interessadas no Evangelho por Cristo, mas interessadas naquilo que o Evangelho pode oferecer, naquilo que o Evangelho pode dar, nas necessidades que seguir a Cristo podem suprir nas nossas vidas. Esses discípulos estavam interessados no pão terreno, naquilo que Jesus poderia oferecer terrenamente. Eles estavam satisfeitos com o alimento que Jesus dava, com os pães. Então Jesus denuncia isso, ele fala: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães. E ficaram fartos, ficaram saciados, o pão da terra encheu eles ficaram fartos daquilo, eles ficaram fartos do alimento terreno. De modo que Cristo não era o essencial, não eram as palavras de Cristo,
não era a salvação oferecida por Cristo, não era o discurso, as palavras de Cristo, não eram os sinais que Jesus fizera, mas eles ficaram interessados no pão, no alimento para a sua carne. E nós vemos hoje em dia pessoas assim, interessadas por aquilo que os alimenta, por aquilo que os satisfaz, por aquilo que os sacia. Veja bem, ainda versos 14 e 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, o segundo ponto aqui é que eles estavam interessados no governo terreno e político de Jesus. Eles estavam interessados no terreno político de Jesus, naquilo que Jesus poderia oferecer politicamente para eles, no governo terreno de Jesus. E quando nós olhamos para essas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus, nós temos uma variada classe de pessoas. Nós encontramos ali os fariseus, nós encontramos ali os zelotes, os saduceus, os essênios, cada um deles ali com seus interesses. Os fariseus, aquela ala mais liberal, aquela ala interessada em cumprir todas as regras, todos os ritos, todas as cerimônias, cumprir cabalmente todos os rituais e todos os acréscimos que eles haviam feito sobre a lei de Moisés. Nós encontramos ali os zelotes que achavam que a salvação, que a libertação de Israel viria pela espada, pelo confronto, pela guerra, por lutar contra o governo romano, por batalhar contra o império. Nós temos ali os saduceus, que eram aqueles mais liberais, que então eles não acreditavam nesse negócio de ressurreição, de anjos, de alma, eles não cumpriam muitos mandamentos, só o que era interessante para eles. Tinha uma vasta classe de pessoas dentre esses que seguiam a Jesus. Essas eram as pessoas às quais Jesus estava falando, cada um com as suas diferenças, cada um com os seus pensamentos, mas todos eles comungavam de uma mesma ideia. Eles queriam ser libertados, libertos, livres da opressão do governo romano. Então, quando eles veem Jesus, quando eles veem os sinais, quando eles veem ali uma possibilidade de aquele ser o Messias esperado, eles se interessaram. Mas Jesus denuncia logo o coração deles. Olha, vocês não estão interessados em mim. Vocês não estão interessados aqui em mim como Cristo, como Salvador. Mas vocês apenas me querem como alguém que pode libertá-los da opressão romana. Vocês estão satisfeitos da maneira que vocês estão vivendo? Insatisfeitos com o governo? Insatisfeitos com os impostos? Insatisfeitos com a opressão? Insatisfeitos por estarem subjugados por outro povo? E vocês querem a mim apenas como alguém que pode libertá-los dessa opressão? Tolos não sabiam que eles estavam presos pelo pecado. Esse era o menor dos problemas deles, era a escravidão, era a opressão romana, era o menor dos problemas. Eles queriam um libertador político, eles queriam alguém que os libertasse da opressão de Roma. Terceiro, eles estavam em busca apenas de milagres e sinais. João 6:30. Olha só, vamos lançar os olhos aqui sobre João 6:30. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Terceiro ponto, eles estavam em busca apenas de milagres e sinais. Você conhece alguém assim? Já ouviu algum povo desse jeito hoje em dia? Que está em busca de Cristo por aquilo que Ele pode fazer, em busca da cura, em busca do milagre, em busca da bênção, em busca da casa nova, em busca do carro novo, em busca do casamento, em busca do título, em busca de coisas terrenas.
Eles estavam interessados apenas nos milagres e nos sinais que Jesus fazia. Eles queriam que Jesus manifestasse um sinal para que eles crescem nele. Quais são os sinais que você faz para que nós possamos crer em Ti? Mostre-nos os sinais, nós queremos crer em Ti. Nós até queremos, sabe, Jesus, te seguir, nós até queremos ouvir as palavras que você tem para dizer, mas nós precisamos que você nos mostre sinais, sabe, aquela fé que precisa ver para crer, ver a coisa acontecendo, ver a cura chegando, ver o carro novo entrando na garagem, ver a bênção, ver a cura, ver a prosperidade. E a última coisa que importa é Cristo, por quem Ele é, a pessoa de Cristo. Eles estavam interessados nos milagres e nos sinais que Jesus podia fazer. Eles estavam crendo apenas nas bênçãos do Evangelho e não no Evangelho. Eles estavam crendo naquilo que Jesus tinha para oferecer, naquilo que Jesus tinha para dar, naquilo que Jesus podia fazer por eles, nas necessidades que eles tinham que precisavam ser satisfeitas. Não era Cristo, não era a palavra, não era a salvação, mas eram as necessidades que precisavam ser supridas. Eles estavam insatisfeitos e as suas necessidades precisavam ser satisfeitas. E eles apontam aqui: olha, nós queremos sinais, nós queremos pão, nós queremos libertação da opressão romana, é isso que nós queremos. Se você for o Cristo, amém. Mas nós queremos isso. Quais sinais você pode fazer para que nós creiamos em Ti? Então, diante disso, no verso 67, Jesus faz uma pergunta aos 12 que Ele havia escolhido. Jesus fala: diante de tudo isso, vocês também querem me deixar? Olha o 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? E essa é a pergunta que recai sobre nós nessa noite. Até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão dos confortos dessa terra para seguirmos a Jesus? Até que ponto você está disposto, nós estamos dispostos a abrir mão dos confortos dessa terra para seguir Jesus? Veja bem, Jesus, Ele dá vários ensinamentos. Quando nós olhamos para Lucas, no capítulo 9, verso 33, 34, Jesus fala o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. E a pergunta é essa: você está pronto para viver de maneira desconfortável por amor de Jesus? Negar a si mesmo é privar a nossa carne dos prazeres que ela mais ama, é não ceder 1 milímetro que seja para a nossa carne, é não dar brecha, é não dar espaço, é abrir muitas vezes mão dos bens, do dinheiro, do prazer, dos prazeres da vida, dos prazeres sexuais, de todos os prazeres que a vida tem para oferecer, para você viver uma vida de santidade seguindo a Cristo. Você vai precisar abrir mãos, e não estou dizendo que você tem que ser pobre, que você não pode conquistar, que você não pode ter bens, que você não pode ser feliz, e que você não pode ter nenhum tipo de prazer nessa vida, não é isso, mas que você vai ter que abrir mão de prazeres que vão no sentido oposto à palavra de Deus. Vai ter momentos que você vai ter que fazer uma escolha, ou ser feliz com esses prazeres que o mundo me dá, ou ser feliz com Cristo. E o que vai pesar mais para você? O que pesa mais na balança? Cristo ou o contentamento deste mundo? Uma vida com Cristo, apesar de muitas vezes você ter que abrir mão de coisas, ou o mundo e tudo que Ele te oferece?
Quando nós olhamos para o Salmo 73, nós vemos Asaf, olhando para tudo que os ímpios tinham, olhando para o estilo de vida dos ímpios, olhando para tudo aquilo que os ímpios possuíam, estavam bem, estavam felizes, eles não passam apertos, eles estão contentes, os olhos saltam-lhe as gorduras da terra, eles estão felizes, e para mim o que tem? Para mim o que vem? Aflição, dia a dia estou sendo aflito, afligido, inutilmente tenho me conservado puro. Ele olha, ele faz uma exclamação ali dizendo: Senhor, os ímpios estão prosperando, o mundo está satisfeito com os seus pecados, o mundo está feliz com os seus pecados, com o seu estilo de vida, e eu preciso aqui me conter, e ainda eu sofro por causa disso. Só que quando nós temos o contentamento no Senhor, quando nós temos o contentamento em Cristo, quando Jesus, quando a pessoa do Senhor, do Espírito Santo, de Deus, de Cristo, é a razão da nossa alegria, nada mais importa, nada mais interessa, nada é superior a isso. Podem tirar, não lembro quem fala essa frase, podem tirar tudo de mim, só não tirem Cristo de mim. Então, quando nós olhamos para isso, esse chamado de negação, de autonegação, de negar a carne, nós se deparamos com essa questão: se hoje Jesus exigir aquilo, que você pare aquilo que você está fazendo, você ama Ele suficientemente para parar? Se hoje Jesus exigir que você pare de se satisfazer com as coisas dessa terra, para estar satisfeito apenas com Ele, você para? Você consegue? Você fica feliz? Você fica completo, contente, realizado? Ou vai te causar tristeza? Ou vai causar desânimo para você? Puxa, eu até amo Jesus, eu até gosto de estar na igreja, eu até gosto dos irmãos, eu até gosto de ler a Bíblia, da palavra, mas eu tenho que parar. Isso me traz alegria, se eu parar com isso eu vou morrer, eu não posso deixar de fazer isso, eu não posso deixar de agir dessa maneira, porque se eu parar, eu não vou ficar feliz, é isso que me traz felicidade, é isso que me traz alegria. Essas coisas do mundo são todos os prazeres, as ofertas, as propostas do mundo que me trazem felicidade. Se eu parar isso agora, eu vou ficar triste, o que vai ser de mim? Eu dependo disso. Veja bem, isso revela que aqueles discípulos, eles eram na verdade egoístas, e estavam em busca apenas de satisfação pessoal. Acompanhe comigo, João 6, 34, 35. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus fala isso para eles, o que eu sou o pão da vida. Eles pedem: Senhor, nos dá sempre desse pão, nos sacie sempre com esse pão, nós precisamos desse pão, nós precisamos estar satisfeitos com essas coisas, nos dá mais, nos dá mais. Jesus fala: eu sou o pão da vida. Aí você caminha mais um pouquinho, no verso 41, está dizendo o seguinte: murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Veja bem, Jesus não era suficiente para eles. Jesus não bastava para eles. A fome deles não era por Cristo, mas por satisfação pessoal. Eles queriam se alimentar, eles não queriam se alimentar da palavra, eles apenas queriam ter as suas necessidades supridas.
cumpridas. E hoje, meus irmãos, nós vemos por aí um evangelho que está sendo pregado dessa mesma maneira, um evangelho que promete satisfação, um evangelho que promete riqueza, um evangelho que promete prosperidade, um evangelho que promete cura, um evangelho que diz que você não pode passar por provações, por privações, que você não pode passar necessidades e que você é obrigado a comer o melhor dessa terra se você for cristão. Nós vemos esse falso evangelho sendo pregado e professado todos os dias. Você liga a TV, você olha, pessoas prometendo aquilo que Jesus não prometeu, pessoas oferecendo aquilo que Jesus nunca disse que daria, em troca de contentar pessoas, em troca de satisfazer pessoas, que para eles Jesus não basta, a palavra não basta, Deus, a alegria de servir a Deus não basta. Olha o que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. É um motivo de alegria, servir a Cristo, é um motivo de alegria servir o Senhor, e essas pessoas não estão entendendo isso, porque o Evangelho, ele não é sobre satisfação pessoal, o Evangelho não é sobre o teu carro novo, o Evangelho não é sobre teu casamento, o Evangelho não é sobre a cura da tua enfermidade, o Evangelho não é sobre nada disso, o Evangelho é sobre pecadores com uma dívida impagável, incapaz de ser paga, incapaz de ser quitada, incapaz de ser sanada, e sobre um Deus justo, santo, poderoso, que envia o seu Filho para morrer na cruz e pagar a minha e a tua dívida, para que nós pudéssemos estar contentes e alegres nele. A salvação tem que ser o motivo da nossa alegria. Agora, depois dessa conversa aqui, desse diálogo de Jesus com os discípulos, Jesus pergunta: vocês não querem ir embora também não? Vocês não querem se retirar também não? Não querem ir com eles? O que Pedro fala? Verso 68. Respondeu-lhe Simão: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido que tu és o Santo de Deus. O que aconteceu aqui? Pedro, ele reconhece que não há alternativas para o homem que não seja o Cristo. Não existe fonte de alegria, não existe fonte de contentamento nessa terra que não seja em Cristo. Porque estar contente com as coisas dessa terra é estar contente com coisas que se findam, com coisas com prazo de validade determinado. A gente coloca a alegria em tantas coisas pequenas. Nós colocamos nossa alegria muitas vezes no carro novo que adquirimos. Nós colocamos a nossa alegria no relacionamento que começamos. Nós colocamos a alegria naquela promoção lá no emprego. Nós colocamos a alegria em coisas pequenas, assim como Jonas colocou a alegria em uma simples aboboreira. Nós colocamos a nossa alegria em coisas que têm prazo de validade vencida. Você fica feliz. Se hoje você receber aqui um prêmio, você vai ficar contente, feliz. Se você receber, aí saiu o consórcio, você foi contemplado, vai ficar feliz. Você recebeu a cura, fulano recebeu, você vai ficar contente, feliz com o diagnóstico. Tantas coisas dessa terra nos trazem felicidade instantânea. Só que nós, quando colocamos a nossa felicidade nessas coisas, nós acabamos sendo frustrados e nós acabamos ficando insatisfeitos. Sabe por quê? Porque você vai chegar com o seu carro novo, mas o vizinho vai chegar com um carro novo melhor que o seu. Você vai chegar com o seu carro novo, vai sair, você vai dar uma raspada, vai bater. E vai estragar o carro, a pintura. Ou pode ser uma coisa mais grave, dar lá um PT, perda total no carro. E você vai ficar triste. E você vai se sentir infeliz, insatisfeito. Esse carro aqui, aí amassou, arranhou. Estou usando o exemplo do carro, mas são tantas coisas da vida que vêm e vão.
E a nossa alegria vem e vai, vem e vai. A nossa satisfação vem e vai. Satisfeito, ora insatisfeito. Ora satisfeito, ora insatisfeito. No mesmo dia temos picos de satisfação e insatisfação, porque nós estamos neste mundo e o mundo dita regras, o mundo oferece propagandas para que você compre aquilo como algo bom, para que você veja aquilo como algo agradável aos teus olhos e você se sinta satisfeito pelo simples fato de ter, de ser e de possuir. O mundo todo é programado para isso, as propagandas são elaboradas para isso. Qual que é a função de uma propaganda? Que você olhe um produto e você goste daquele produto e você sinta a necessidade de ter aquele produto porque ele é muito bom, porque ele é agradável aos olhos. Quando a função de propaganda é fazer você querer, elas te mostram algo ali que você olha, não, eu quero, eu preciso. Se você pensar em chinelo, qual que é o chinelo que vem na sua cabeça? Em primeiro lugar, Havaianas. Por quê? Porque, frase da Havaianas? Porque todo mundo usa. Todo mundo usa. Então a gente olha para essas coisas que o mundo oferece, a gente olha para essas propagandas que o mundo traz, e agora não só de produtos, mas o mundo constantemente faz propagandas para que você venda aquilo que é caro para você. A sua santidade, a sua felicidade com Cristo, a sua completude no Senhor. E você fala, eu preciso estar feliz, eu preciso estar contente, eu preciso, olha, por aí os coaches da vida estão dizendo, ouça o seu coração, faça, você precisa fazer, você não pode viver uma vida oprimida, você tem que realizar, você precisa fazer isso. E você segue o seu coração, você vai, o mundo te oferece todos os dias, propostas, propagandas, coisas que você não precisa, mas você acha que precisa, e você vai. E o nosso coração é tão bobo, ele vai correndo alegre, saltitante para abraçar as tendências, para abraçar isso que está sendo ofertado. Eu gosto muito de pescar, e quando eu vou pescar, você faz a pescaria com isca artificial. Então você joga a isca e você vem puxando, né, uma isca de plástico ali com anzol. E ela imita, né, ali um peixe. E o peixe olha aquilo ali e ele vai lá e ataca a isca. Mas era uma armadilha. Nós fazemos igualzinho. Todo dia o inimigo ele lança a isca e você olha, uau, eu preciso. E vai com toda a força e ataca. E fica fisgado. Nós fazemos isso porque nós queremos satisfação. Nós queremos estar felizes, nos sentirmos bens, completos, realizados. Mas esquecemos que Jesus ensina a receita para a felicidade nas bem-aventuranças. Bem-aventurado é feliz, ditoso, contente, mais do que feliz. Os pobres de espírito, os humildes, os pacificadores, os que choram, os que são perseguidos. Não é como o mundo pinta, é diametralmente oposto. A felicidade do cristão não está em coisas, a felicidade do cristão não está em bens, a felicidade do cristão está em Cristo Jesus e na alegria da salvação. Torna-me dar novamente a alegria da salvação. É na salvação que nós devemos encontrar a felicidade, é em Cristo, em Jesus, porque Ele nos salvou. E Pedro, ele entendeu, ele falou, para onde nós iremos, para quem iremos? Ele entendeu, porque lá no verso 63, ele fala o seguinte, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Pedro entendeu o que Jesus havia dito, que a carne para nada aproveita, mas é o Espírito que vivifica, é o Espírito que traz alegria, é o Espírito que traz satisfação nas palavras. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. E nós podemos fazer uma alusão com Jeremias, lá capítulo 15,
Diz o seguinte: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, elas são a minha alegria e o meu júbilo. As palavras de Jesus são a fonte da verdadeira satisfação e da verdadeira alegria. Tendo o que comer e o que vestir, com isso estáis satisfeitos, estáis contentes. O cristão genuíno sabe que ele jamais encontrará satisfação em outra pessoa ou em outras coisas. O mundo procura satisfação em bens, em pessoas, relacionamentos e tantas outras coisas. Mas tudo isso é um castelo de areia, meus irmãos. Acaba, passa, se corrompe e você vai ficar insatisfeito loguinho, igual uma criança que ganhou um brinquedo novo e ela ficou tão feliz com aquele brinquedo e daqui 5 minutos ela lançou o brinquedo para o lado e não quer mais saber. Ou quando ela vê o brinquedo do amiguinho, né? Aí ela tem um brinquedo legal. Aí ela vê uma outra criança contente com o brinquedo e ela fala: eu quero aquele brinquedo, eu preciso daquilo. E ela solta o brinquedo novo dele e vai e pega aquele brinquedo para se sentir bem, para se sentir feliz, para se sentir satisfeita. Nós agimos da mesma maneira, porque nós procuramos satisfação no mundo. E se Jesus, meu irmão e minha irmã, não for a tua satisfação, a minha satisfação, com certeza outra coisa é. O que é que está te satisfazendo? O que é que está te trazendo alegria que não é Cristo? Quais são os ídolos do teu coração que você erigiu um altar para eles e encontra satisfação todos os dias, que não está em Cristo, mas nessas coisas terrenas? Paulo, escrevendo aos Filipenses 4:4, fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito outra vez: alegrai-vos no Senhor. Agora, nós podemos fazer algumas aplicações mais diante desse texto. Para onde você vai? Onde está a tua satisfação? Porque assim, o Evangelho, ele gera tanto satisfação como insatisfação. O Evangelho gera satisfação e insatisfação. O Evangelho gera satisfação para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que amam a Cristo, para aqueles como Pedro, que entenderam que as palavras do Senhor são vida. Mas ele vai gerar insatisfação para a tua carne. E mesmo você sendo um cristão fiel, mesmo você sendo um salvo, constantemente o Evangelho vai te levar a ficar insatisfeito, porque a tua carne, ela quer se satisfazer de todas as maneiras possíveis. Ela quer experimentar os prazeres, as alegrias, os gozos dessa terra. E aonde está essa tua satisfação? Se for tirado de você aquilo que te alegra, como você vai se sentir? Você vai se sentir completo? Vai se sentir satisfeito? Se for tirado de ti o alimento, se você passar a ser governado por um governo opressor, mau, você vai ficar insatisfeito, como estavam os judeus governados por Roma? E esse assunto é bem peculiar para os nossos dias. Se for tirado de você um ente querido, se o milagre não vier, se a cura não chegar, se as bênçãos não baterem à sua porta, sabe o que é triste? Que o Evangelho, ele nos livra do pecado. O Evangelho, ele nos livra de pecar eternamente, de morrer em pecado, de viver para sempre condenados. E escapar da condenação, escapar do inferno, é um motivo de grande alegria. Só que as pessoas estão preocupadas com o carro importado,
com a cirurgia nova que ela precisa fazer para ficar mais bonita, com a quantidade de likes que ela ganha na internet. Você tem a salvação, o perdão dos pecados, uma vida fora da condenação, mas às vezes, você, eu, nós, procuramos satisfação, estar alegres com o que o mundo tem para dar. Jesus oferecia para aqueles discípulos, algo que eles não queriam. E eles queriam algo que Jesus não estava oferecendo. E é sempre assim. Nós sempre queremos aquilo que não está disponível, aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos dá prazer, aquilo que contenta a nossa carne. E quem sabe, meus irmãos, ao invés de nós reclamarmos por aquilo que nós não temos, nós devíamos procurar sermos gratos por aquilo que Jesus já fez por nós. Romanos 8,30 fala: aos que predestinou, a estes chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Esse devia ser o motivo para nós exultarmos de alegria nessa noite. Porque Jesus, através do plano de Deus preparado lá na eternidade, Jesus nos chama, Ele nos justifica e Ele nos glorifica. Glorificação é um processo futuro, mas é algo que já está feito, que já está garantido, que nós já temos acesso a isso, a essa salvação por intermédio da morte de Cristo. E nós constantemente ficamos tristes com coisas pequenas, com coisas tão simples e passageiras que acontecem na nossa vida, por não alcançarmos os nossos objetivos, quando nós devemos estar plenamente satisfeitos com a salvação de Cristo para as nossas vidas. Que nós possamos, igreja, gozarmos dessa alegria, dessa salvação do Senhor e procurar estarmos satisfeitos com aquilo que o Senhor fez por nós, com aquilo que Jesus já fez na cruz, com o perdão da nossa dívida que era impagável. Que nós possamos estar satisfeitos no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Não quero me demorar, sei que tem mais uns trabalhos ainda nessa noite, o tempo aqui não para. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Pastor.